cá estamos de regresso para levar agora até si a última especialidade da edição de hoje, a oftalmologia. E claro que mais à frente abriremos as portas deste programa para que possa participar e esclarecer as suas questões. Através do número de telefone 22 508 3297 para participar em direto, precisamente ao telefone, colocar a sua questão, partilhar o seu testemunho, dividir connosco a sua opinião também, ou tudo isto por escrito. Pode partilhar esta informação e enviar para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, oftalmologia é então a especialidade que se segue e que vai terminar a edição desta quarta-feira do consultório, bem perto das 5 da tarde. Para já, vamos então conhecer a oculoplástica. A nossa convidada, a doutora Cátia Azenha, médica oftalmologista, quem muito agradeço por estar no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, Alexandra. Eu que agradeço e dou os parabéns ao programa, que faz um trabalho extraordinário de literacia em saúde. E eu tenho o privilégio de poder vir cá hoje. Obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada. Sempre também possível, graças aos nossos convidados de referência, não é? Que estão aqui prontos para explicar alguns dos temas e ouvir os nossos telespectadores, como também a Sra. Doutora fará. Muito obrigada por isso. Sra. Doutora, para conhecermos melhor esta área de oftalmologia, responsável por uma grande variedade de intervenções cirúrgicas nas pálpebras também, em que consiste a oculoplástica? A oculoplástica é assim um nome que parece um bocadinho complexo, mas ele auto-explica-se, ou seja, é plástica da região dos olhos. O cirurgião oculoplástico é um médico especialista em oftalmologia que depois se diferenciou na plástica da região periocular, portanto cuida das pálpebras, órbita, que é a estrutura óssea onde o globo ocular está contido, e as vias lacrimais. É, portanto, uma área da oftalmologia que se dedica a tudo o que está em redor do olho. Cuida de patologia, sobretudo funcional, mas também de algum componente estético. Claro. Ou pode combinar os dois também? Precisamente. Questão funcional e questão estética? Funcional e estético andam sempre de mãos dadas. Certo. Não vamos fazer um bom trabalho quando fazemos uma abordagem estritamente estética sem ter a função em conta, e tratamos melhor patologia funcional quando temos uma perspectiva estética também. Portanto, essa é a grande diferença da oculoplástica em relação às outras áreas da oftalmologia. Sim, há outras áreas da oftalmologia que se dedicam a outras partes do globo ocular, a outras zonas, a outras estruturas. A oculoplástica é tudo o que está em redor do olho, tem uma perspectiva um pouco diferente. E daqui a pouco já vamos também poder partilhar aqui algumas imagens deste trabalho magnífico. Quais são alguns dos problemas mais comuns, doenças também mais comuns que a oculoplástica dá resposta? As patologias principais que a oculoplástica trata são todas as patologias que envolvem pálpebras e vias lacrimais, como te expliquei, e órbita, e que podem afetar de forma direta ou indiretamente a saúde ocular. Portanto, afetar a visão, o bem-estar ocular, e o que saliento são patologias das pálpebras como lesões, sejam benignas ou malignas, portanto tumores, saliento também posições anormais das pálpebras, como a pálpebra caída, que nós chamamos de ptose palpebral, ou o entrópion, ectrópion, que significa que são pálpebras que estão reviradas para dentro ou reviradas para fora, que dão muito mal-estar aos pacientes, com lacrimejo, ardor, olho vermelho e muito má qualidade de vida, e outras patologias como blefarite, inflamação das pálpebras. Falando também do sistema lacrimal, é muito frequente a queixa do lacrimejo excessivo, e outras patologias da órbita, como tumores orbitários, ou pessoas que por um ou outro problema oftalmológico ficaram sem globo ocular, e há necessidade de reabilitar do ponto de vista funcional e também estético estes pacientes. Portanto, o que acontece é que quando uma pessoa tem algum destes problemas e marca uma consulta com o médico oftalmologista, há depois este encaminhamento para, por exemplo, a sua doutora, que domina esta área. Sim, somos todos oftalmologistas, todos especialistas em oftalmologia, fazemos oftalmologia geral, mas depois dentro da oftalmologia nós diferenciamos e dedicamos-nos a áreas diferentes. Portanto, depois de terminarmos a nossa formação na especialidade, investimos o nosso tempo e dedicação a cuidar de forma mais diferenciada a cada área, cada um. Estávamos então a falar, por exemplo, da ptose, a queda da pálpebra. Sim. O que é feito neste caso? A ptose palpebral é quando eu costumo falar que é como se fosse a persiana da janela, que está um bocadinho a tapar metade da janela. Então, o paciente tem um ar assim ensonado, porque o olho está um bocadinho mais fechado, tem um ar assim desinteressado, com um ar cansado, e que na verdade não é isso que traduz a sua emoção, não é o que está a sentir. Claro. E então, o que é que isso vai causar do ponto de vista funcional? Uma limitação do campo visual, tudo o que fica tapado pela pálpebra o paciente não vê, não tem essa amplitude de campo, e o que se faz na grande maioria dos casos, há várias causas da ptose, há
ptoses congénitas nas crianças pequeninas, mas a mais frequente é relacionada com o envelhecimento. E o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia que pode ser feita até por dentro da pálpebra, sem deixar nenhuma cicatriz visível, e é uma cirurgia transformadora. Eu trago até uma imagem de um paciente meu que foi transformador para ele. A esposa nem o reconheceu no final da cirurgia, porque é algo que tem muito impacto na qualidade de vida e na autoimagem das pessoas. Claro. Ou seja, há aqui então estas duas importâncias da estética e da funcionalidade. Exatamente. Andam sempre de mãos dadas. E apesar de se tratar de uma cirurgia, eu sei que é sempre isenta de riscos, mas é uma cirurgia simples ou complexa? É uma pergunta difícil. Isso se é uma cirurgia simples. Do ponto de vista técnico, é um procedimento muito sofisticado e muito delicado, que envolve tecnicamente muita diferenciação, mas pela perspectiva do paciente, de se é complicada a recuperação, não, é simples. É indolor o pós-operatório, vai haver algum grau de edema e de inchaço e de algum desconforto no pós-operatório, facilmente controlável com os cuidados de gelo, de repouso. Portanto, do ponto de vista para o paciente é simples, do ponto de vista técnico é sofisticado. Esta é a imagem que diz respeito àquilo que estamos a falar? Esta imagem do que eu queria falar a seguir. Exatamente. Estávamos aqui a falar da ptose, queda da pálpebra, mas portanto vamos então passar esta imagem em relação ao... Esta próxima imagem, esta imagem que foi mostrada é de lesões palpebrais. E todas estas que foram mostradas são lesões malignas. Se são as mais frequentes, não. As lesões mais frequentes são benignas. Mas a importância de trazer estas imagens é que todas elas representam tumores malignos. E pode parecer que é algo pouco frequente, mas na verdade representam 10% de todos os tumores da pele. São os tumores das pálpebras. Portanto, é uma fatia muito grande das patologias tumorais da pele. E em que é que isto é importante na pálpebra? É que a pálpebra é uma estrutura que é muitíssimo diferenciada e funcionalmente muito complexa. Portanto, qualquer milímetro na pálpebra conta. E quando falamos em doença oncológica, temos a missão e o objetivo de controlar a doença oncológica, portanto, ter um prognóstico vital de saúde para a pessoa, portanto, controlar a doença, mas também manter a função da pálpebra, porque a pálpebra protege o olho, tem que permitir fechar e abrir o olho de forma harmoniosa, distribuir a lágrima na superfície ocular. E também, se possível, manter alguma estética, alguma aparência, uma reabilitação mais completa da região do olho. É importante que, quando surge alguma alteração, algum desconforto, as pessoas procurem logo um especialista para tentar saber do que se trata. Precisamente, Alexandra, ainda bem que fala nisso. Os sinais de alarme que uma pessoa deve notar é uma lesão que aparece há mais de um mês e que não desaparece sozinha. Perda de pestanas é algo que uma pessoa deve estar atenta como sinal de alarme. Uma alteração da arquitetura palpebral que fica mais desorganizada, inflamada, uma crosta que não cicatriza. Isto são sinais de alarme que devem motivar a procura de um oftalmologista, preferencialmente diferenciado em oculoplástica. Muito bem. Esta imagem que estamos aqui a ver, o que é que nos mostra, Sra. Doutora? Esta imagem era um pequeno vídeo em que, com aquela pinça, mostra o movimento do excesso de pele palpebral. E aqui estamos a mostrar algo que é mais focado na estética da oculoplástica, em que mostra ali o excesso de pele, que na maioria das vezes é provocado pelo envelhecimento, em que forma como se fosse um pequeno avental de pele que começa a tapar a zona da pálpebra móvel visível, que é onde nós pomos a sombra e o eyeliner, e que às vezes até pousa em cima das pestanas. Isto dá um olhar cansado, envelhecido, mais triste trazendo aqui esta questão do excesso de pele, é algo que é a principal motivação de procura nas consultas de oculoplástica. Não no âmbito do hospital público, no Hospital de Braga, que é onde eu trabalho, que a motivação é preferencialmente funcional, portanto, tratar todas aquelas patologias que têm impacto na visão. A visão pode ficar comprometida? Nos casos mais avançados, em que o excesso de pele é de tal forma exuberante que tira campo de visão, tem um impacto funcional, sem dúvida. Excesso de pele que causa peso, cansaço, tira campo de visão. Esta imagem que estamos a mostrar aqui é de um paciente que fez a cirurgia de ptose, que é transformadora do olhar. Aqui nem se mexeu na pele, não tem uma única cicatriz visível. Mas no caso dos pacientes que têm excesso de pele e têm um impacto funcional, tem indicação cirúrgica.
E nesses casos, a blefaroplastia, que é a cirurgia que é a mais famosa, estética da região do olhar, é a solução. É a cirurgia da face, a estética da face mais realizada no mundo inteiro. Em termos de cirurgia plástica corporal, ela está a ocupar o 3º lugar, só é ultrapassada pela lipoaspiração e pela mamoplastia de aumento, portanto é uma cirurgia que tem uma procura imensa. E a maioria da sua procura é por uma motivação estética, mas também por esta motivação funcional de que falamos. Esta sensação de... E realmente a diferença é muito grande, não é? Porque é muito grande. Para além de melhorar então a visão, se estiver comprometida, de facto a pessoa fica com um ar mais rejuvenescido. Portanto, excesso de pele, aquelas bolsas de gordura mais salientes na região da olheira, vulgarmente chamadas como papos. O olhar cansado e triste é transformador com esta cirurgia, quando tem indicação cirúrgica, naturalmente, e quando representa um problema para o paciente, naturalmente. Aqui é uma questão que eu gostaria imenso de abordar consigo, Sr. Doutor, e que já levou muitos telespectadores, de facto, a colocarem questões. Tem a ver com o lacrimejo constante, portanto, obstruções das vias lacrimais. Também esta área pode dar resposta a estes casos. Precisamente, a oculoplástica é a área que trata também a patologia do foro das vias lacrimais. E na questão do lacrimejo é uma queixa muito frequente na consulta, que tem várias causas. Ou se é por excesso de produção da lágrima, ou se é por uma incapacidade na drenagem da lágrima. Quando há um excesso de produção, muitas vezes está relacionado com estímulos agressivos dos olhos, por exemplo, que estamos a cortar cebola, o óleo da cebola é muito irritante, num ambiente com extremos de temperatura, com poeiras, vento, isso é uma das causas do lacrimejo e não tem um tratamento do foro cirúrgico, é evitar os agressores ambientais, lubrificar para melhorar o bem-estar da superfície ocular. Quando falamos de insuficiente drenagem da lágrima, aí sim, o mais provável é estarmos perante uma obstrução das vias lacrimais e muito frequentemente a solução passa pela cirurgia. É uma cirurgia simples também de fazer? Lá está, eu sei que esta a mesma pergunta é um bocadinho ingrata. É uma cirurgia um pouco mais complexa. O pós-operatório pode ser, dependendo do procedimento cirúrgico que estamos a falar, pode ser mais ou menos ligeiro. Algumas podem retomar a atividade normal logo no dia seguinte, mas as mais complexas que requerem uma abertura, fazer uma janela no osso, do saco lacrimal, diretamente para o nariz, para facilitar o caminho de drenagem, um novo caminho de drenagem da lágrima. Essas requerem algum afastamento das atividades mais intensas físicas durante uma semana, normalmente. Já percebi que algumas destas questões, destes problemas, as crianças também podem ter. Nesse caso também há indicação cirúrgica? Depende do caso. Quando falamos de lacrimejo, e é algo muito frequente haver o lacrimejo no primeiro ano de vida, que é a obstrução congénita das vias lacrimais, no primeiro ano de vida não há indicação para fazer nada, porque é uma imaturidade natural das vias lacrimais e não há necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento. Na grande maioria das vezes resolve sozinha. Quando fica prolongado, quando o lacrimejo ou as infecções acontecem com mais frequência, aí sim, pode ter indicação e normalmente é também ela cirúrgica. E deve ter uma abordagem multidisciplinar, frequentemente com a ajuda de colegas de otorrino, porque a patologia do nariz também pode afetar este sistema de drenagem da lágrima. O que é que nós vemos nesta imagem, Sra. Doutora, que nos Nesta trouxe? imagem vimos uma paciente que procurou a cirurgia de blefaroplastia, uma paciente muito jovem, e que ela estava incomodada porque tinha um excesso de pele palpebral na pálpebra superior que dá aquele olhar assim mais escondido, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais pesado. Verdade, e ela pretendia amenizar um pouco o seu olhar. Portanto, neste caso não eram alterações relacionadas com o envelhecimento que motivaram a cirurgia, mas sim uma característica hereditária que ela tinha, que é aquele excesso de pele palpebral, e ficou com o olhar mais leve, mais aberto. Sem dúvida alguma. É uma cirurgia muito mais leve, como diz. Mas com naturalidade, sem modificar a sua identidade. Sem modificar a identidade. Isso está cada vez mais presente, não é? Mesmo naquilo que as pessoas procuram. Exatamente. É importante também mencionar que podem existir outras especialidades envolvidas nesta área e na sua abordagem? Sim, quando falamos de patologia funcional e falamos de doenças da órbita e das pálpebras, em algumas doenças temos mesmo que trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto com o otorrino, quando, por exemplo, nestas questões mais lacrimais, em conjunto com a neurocirurgia, no caso de alguns tumores orbitários ou patologia que envolve todas as áreas vizinhas, e a região da órbita tem muitos vizinhos, tem os neurocirurgia, tem medicina interna e endocrinologia, no caso das patologias da tiroide, que também podem afetar a órbita, e a cirurgia maxilofacial,
Portanto, é uma área até muito... medicina interna, por exemplo. Medicina interna, precisamente, com as doenças inflamatórias e autoimunes. Relacionamos com muitas especialidades. Ora, fomos passando algumas imagens, fora muitas vezes dos nossos tópicos, mas chamam-me aqui a atenção também o entrópio e o ectrópio, se a doutora é assim que se diz? Sim. O que é que isto consiste? São patologias que são malposições da pálpebra, ou seja, a pálpebra está mal posicionada. No caso do entrópio, é a pálpebra que está enrolada e virada para dentro, portanto, revirada para dentro, em que as pestanas roçam na superfície ocular e isto está muito mal-estar. Olho vermelho, desconforto, dor, as pessoas não conseguem abrir o olho e têm até o risco de fazer uma perfuração ocular por causa desta erosão repetida da superfície ocular. Portanto, é uma situação muito prioritária de tratamento que deve motivar a procura da oculoplástica. Mas é algo que vai surgindo ou normalmente... Na grande maioria das vezes está relacionada com envelhecimento, com laxidão palpebral, ligamentos que ficam mais frouxos, flacidez em geral, que faz com que as estruturas anatómicas da pálpebra, em vez de manterem a estrutura bem posicionada, enrolam, viram, mudam de posição. E aí temos que corrigir e é muito prioritário corrigir, portanto deve-se procurar... que traz muito desconforto à pessoa. Muito, é extremamente doloroso, por isso mesmo nós abordamos com prioridade estes casos. Algumas destas cirurgias que são feitas têm de ser repetidas a longo prazo, com alguns destes problemas que afetam os olhos? A grande maioria das cirurgias palpebrais tem uma durabilidade vitalícia. Se estamos a falar, por exemplo, de cirurgias do canal nasolacrimal, a maioria com uma cirurgia fica resolvida e não é preciso repetir, na grande maioria dos casos. Se falamos de cirurgias, por exemplo, da blefaroplastia, que vai tirar o tal excesso de pele palpebral, essa retirada retira-se de forma definitiva e não volta. O que acontece é que o tempo não para, continuamos a envelhecer. E às vezes pode acontecer pessoas que fazem cirurgia numa idade relativamente jovem precisarem de repetir mais tarde, décadas mais tarde, eventualmente podem precisar de repetir a cirurgia, mas não é o mais frequente. Muito bem. Sr. Doutora, agradeço imenso estar connosco hoje no consultório. Muito obrigada por nos apresentar então esta área da oftalmologia oculoplástica. Vamos agora também saber quais são as questões dos nossos telespectadores. Obrigada por estar aqui connosco. Doutora Cátia Azenha, médica oftalmologista, está disponível para depois deste curtíssimo intervalo que vamos agora responder às suas questões relacionadas com oftalmologia. Para isso precisa primeiro de marcar o número de telefone 22 508 3297 para juntar-se a nós aqui em direto, já sabe, ao telefone, dizer-nos qual é a sua dúvida, a sua questão, partilhar connosco o seu caso, dividir connosco a sua opinião também sobre este tema, ou pode fazer a sua questão também por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e assim também, às vezes é mais fácil, eu sei, partilhar toda esta informação. Agora sim, fazemos um curtíssimo intervalo, regressamos daqui a alguns minutinhos e eu conto consigo desse lado. Até já.